de palestras na nossa Semana Acadêmica 2012. A gente quer agradecer a presença de vocês. A Elis está aqui organizando as camisetas. Quem pegou camiseta até agora pegou, quem não pegou só no final da tarde, tá? Para não atrapalhar muito aí o andamento das nossas atividades. Vou esconder as camisetas lá porque senão não vai querer vender. E eu só quero falar para vocês o seguinte, ó, nós vamos ter certificados do nosso mini curso que valem como atividades complementares. Só que o pessoal está controlando aí quem está vindo, o horário que está vindo, para poder emitir esses certificados. Tá? Então, é importante que vocês participem. Importante que vocês conversem também com os colegas de turma de vocês, para que eles estejam aqui participando da nossa semana acadêmica, porque é uma falta de respeito com os colegas que organizaram, os colegas do ensino superior que não estão aqui, né? Quem organizou a semana acadêmica foram os alunos. Para os alunos, então, o professor Marco Andretti fez bem menos dessa vez do que das outras vezes, né? Eles que fizeram tudo. Então seria chato vocês não estarem aqui, né? Aos que estão aqui, parabéns, e cobrem mesmo nas redes sociais os colegas de vocês que não vieram hoje, que eles devem estar aqui, certo? Depois faltam hoje na semana acadêmica que querem que a gente alivie falta no final do semestre, né? Nós lembraremos dessas faltas na semana acadêmica na hora de precisar dar uma presença para alguém, certo? Quero agradecer aos nossos alunos aí do curso técnico que estão aqui, né? Essa semana acadêmica também é feita para vocês, porque nós queremos todos vocês continuando o nosso ensino superior depois, então vocês já vão tendo um pouquinho do curso do que é discutido no ensino superior, né? Então sejam também bem-vindos. Cobrem também a participação dos colegas de vocês, principalmente daqueles que estão de folga hoje à tarde, nos dias que estão à tarde, porque eles querem que os professores liberem para vir para cá no dia da aula, mas no dia que estão de folga não vêm, né? Então cobrem também para que eles venham aqui. Qualquer coisa, conversa com a gente, comigo, com o Emerson principalmente, que a gente consegue até alimentação aí se for o caso, mas desde que a gente sabe com antecedência quem vai ficar. Beleza? Então vou passar aqui a palavra para o professor Fernando, agora não é mais palestrante, né? Agora é o professor da casa, ele vai iniciar a sessão da tarde aí da semana acadêmica. Bom, essa palestra eu tenho certeza que ninguém vai dormir, até porque já dormiram na minha, já ninguém mais está com sono, né? Foi uma estratégia para deixar o pessoal acordado para essa daqui agora, mas essa daqui o assunto é muito mais interessante, né? Vocês vão ver que o que ele fala aqui é muito legal, é muito fácil de conseguir acesso a isso, né? E utilizando as tecnologias que a gente tem hoje, dá para você fazer um monte de coisa bem interessante. Então o professor Walter trabalha já há muito tempo na área docente, é professor da Univille, eu trabalhei com ele alguns anos na Univille também. O professor Walter tem um mestrado em computação aplicada na PUC do Paraná, né, na área de redes de sensores, é isso, né? E ele já trabalha há algum tempo com Arduino, pesquisa sobre isso e faz bastante coisa utilizando o Arduino. Vocês vão ver que vão ser alguns minutos aí que a gente vai ter a chance de conhecer uma área bastante interessante que vocês podem utilizar muito aí no dia a dia de vocês. Então, obrigado ao Walter aí, fique à vontade. Obrigado. Boa tarde. Continuando a rasgação de seda, eu tive a sorte de ter o professor Fernando como professor e como orientador do meu trabalho de conclusão de curso. Então eu compartilho da mesma experiência, da mesma sorte que vocês. Aproveitem o conhecimento dele, certo? Queria agradecer o convite por estar aqui para falar um pouquinho sobre o Arduino, tá? Como o Fernando já falou, eu sou professor na Univille, das cadeiras de programação, desenvolvimento de sistemas de informação, tá? Tem ali meu contato, meu e-mail, Twitter, blog e assim por diante. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, certo? Só para eu ter uma ideia, quem daqui já ouviu falar do Arduino? Já ouviu falar? Legal. Quem daqui tem um ou já brincou com um? Ótimo. Então eu vou ter bastante coisa para mostrar para vocês, para falar para vocês sobre o Arduino. Bom, vamos lá. Então assim, o Arduino basicamente surgiu como uma plataforma livre, uma plataforma aberta de hardware, software, então é uma junção de componentes para que qualquer ser humano consiga trabalhar e fazer projetos de eletrônica, qualquer, certo?
Mesmo pessoas como eu, que não têm base nenhuma de eletrônica, certo? Que não. Então, se alguém fez aqui curso de eletrônica e falar alguma bobagem, me desculpe, me corrija, por favor, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, já pergunta, tá? Já interrompe, já pergunta. Mas a ideia é, você consegue construir qualquer tipo de componente eletrônico, né, dispositivo eletrônico com Arduino, que possa, né, trabalhar como um sensor, medindo aspectos físicos, temperatura, distância, velocidade, inclinação, utilizando acelerômetro. Pode utilizar um atuador, depois a gente vai ver o carrinho aqui, se não pegar fogo, funcionando. E a gente pode trabalhar com comunicação também. Quero tentar fazer uma demonstração de como que o Arduino pode conversar com outros tipos de componentes, tá? Então, assim, a plataforma do Arduino ela é composta por esses 3 componentes ali. A plaquinha, tá? Então, quem nunca viu um Arduino na vida, é basicamente isso aqui, certo? É essa plaquinha aqui, tá? É bem pequenininha mesmo, tá? Tem para vender em Joinville? Eu descobri hoje que tem, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre como comprar, onde encontrar o Arduino, tá? Existem vários modelos que eu vou mostrar para vocês, tá? Então esse aqui é um modelo um pouquinho antigo, do Milan 9, ele já saiu de linha, não é mais tão fácil de encontrar ele, tá certo? A câmera aqui está bom, isso aí. Tá. Já vou falar um pouquinho da arquitetura, como é que ele funciona, tá certo? Além disso, a gente tem a linguagem Arduino, certo? A linguagem que o slide ali meio que um pouquinho ruim de ler, mas é muito parecido com a linguagem C, tá? Quem já programou com C e C++ não vai ter problema nenhum para trabalhar com ele, certo? Ele abstrai totalmente a complexidade da parte eletrônica, ele simplifica muito, e também se chama Arduino a interface de programação. Esse programinha que está aqui, esse aplicativozinho, tá? Roda em macOS, roda em Linux, roda em Windows, tá? É a mesma interface, não muda nada, tá? Então, bom, como é que ele funciona? Ele basicamente, no centro dele, ele tem um microcontrolador, certo? Que é a única parte dele que é relativamente fechada, que é proprietária da T-Mega, certo? Que é aquele microcontroladorzinho ali, certo? E ele foi construído de uma forma, depois eu vou mostrar um vídeo bem interessante, a gente vai gastar um tempo com aquele vídeo porque foi feito pelo criador do Arduino, tá? Um dos criadores, mas a ideia é que ele tem várias proteções eletrônicas para que mesmo eu, ser humano que não sei eletrônica, consigo fazer um componente, fazer um circuito elétrico, e mesmo que eu erre, se não errar muito feio, ele não vai queimar, certo? Ele não vai estragar. Então ele tem algumas proteções, tá? Se alguém já teve a oportunidade de trabalhar com eletrônica, sabe que você escrever um software embarcado, gravar no microcontrolador, você vai ter que comprar uma gravadora, porque você não liga isso aqui direto no seu PC. Você tem que ter uma gravadora para espetar esse chip, fazer a gravação do programa. Depois, só a gravação já é um grande problema. Você tem que ler todo o manual, você tem que conhecer como é que esse controlador funciona e por aí vai. Aí você tem que depois construir a placa lógica onde vai colocar esse controlador. Toda essa complexidade está aqui. Tudo isso foi resumido e está aqui no Arduino sem ter grandes problemas. Tá legal? É barato? Já foi mais caro, tá? Hoje tem lojas na internet que vendem ele a R$70. Certo? Eu encontrei uma empresa hoje em Joinville que está vendendo a 120, mais ou menos. Tá? Só o Arduino. Tá legal? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ele é multiplataforma, você pode rodar em qualquer sistema operacional, certo? E aí você olha aqui as características dele, olha só, 32K de memória, 8 bits é o processador, né? 1 mega de EEPROM, que é a memória física dele que não se perde, não é volátil, certo? E ele trabalha, se eu não me engano, a 32 MHz. Se eu não me engano, é essa a velocidade dele. Aí você pensa, 32 MHz. O meu Core 2 Duo i7 tem não sei quantos gigahertz de velocidade, mas nesse mundo de programação embarcada, 32 MHz é muita coisa. Dá para fazer muita coisa com um microcontroladorzinho desse tamanho. Legal? Só também para tirar uma dúvida, a gente fala, né, processador e microcontrolador, qual é a diferença? Vocês já devem ter passado pela disciplina de programação e com certeza vocês conheceram um senhor chamado John von Neumann, que com certeza ele fez um dos melhores avanços para a área de TI, da área de computação, que foi inventar a arquitetura básica de um computador, certo?
certo? Então, assim, um microcontrolador, ele é como se fosse a plataforma do John von Neumann completa. Ele tem entrada, processamento e saída, memória interna, tudo isso fica gravado dentro daquela pastilha que é o microcontrolador. E o microprocessador, para dar potência, para aumentar a quantidade de processamento que ele é capaz, eles acabaram externalizando isso na placa-mãe, nos dispositivos, para ele poder ser bastante flexível, poder suportar webcam de qualquer marca, teclado e mouse de qualquer marca. Então isso foi externalizado. Então o processador, ele simplesmente faz o trabalho de processamento, ele não funciona sozinho. Já o microcontrolador, se você colocar os componentes certos e ligar uma tensão na porta correta, ele começa a funcionar sozinho, certo? Essa é a grande diferença. Tem aqui a pinagem, se alguém depois tiver interesse em estudar isso daqui, tá? Mas daqui a pouco a gente já vai fazer a parte divertida. Como é que eu aprendo um pouquinho sobre Arduino? Onde é que eu posso buscar? O primeiro lugar que você devia acessar são esses dois sites, arduino.cc, que é o site oficial do Arduino, e o blog.arduino.cc, certo? No Arduino.cc tem manual, tem todos os softwares, tem todas as placas, dá para comprar a placa por lá também, eles também vendem, só que é importado, tem imposto, certo? E no blog.arduino.cc você encontra, digamos assim, os melhores projetos, os projetos mais recentes e os melhores projetos desenvolvidos com Arduino estão nesse blog, tá? Eu vou gastar um tempinho, a gente tem um bom tempo, mas eu quero investir um tempinho e mostrar esse vídeo para vocês. O Máximo Banzini, ele é um dos criadores, essa aqui é a equipe que desenvolveu o Arduino, certo? É legal ver o vídeo dele porque ele vai dar vários exemplos do que é possível fazer com o Arduino hoje. E dá uma dimensão muito maior do que ficar 1h30 aqui falando para vocês, tá? Então vamos dar uma assistida bem rapidinho nesse vídeo, que é muito interessante. A friend of mine gave this toy car to his 8-year-old son, but instead of going into a store and buy one like we do normally, he went to this website and he downloaded the file and then he printed it on this printer. So this idea that you can manufacture objects digitally using these machines is something that The Economist magazine defined as the third industrial revolution. Actually, I argue that there is another revolution going on, and it's the one that has to do with open source hardware and the makers movement. Because the printer that my friend used to print the toy is actually open source. So you go to the same website and you can download all the files that you need in order to make that printer. The construction files, the hardware, the software, all the instructions is there. And also, this is part of a large community where there are thousands of people around the world that are actually making these kind of printers, and there's a lot of innovation happening because it's all open source. You don't need anybody's permission to create something great. And that space is like, the personal computer in 1976, like the Apples with the other companies are fighting, and we will see in a few years there will be the Apple of this kind of market come out. Well, there's also another interesting thing that I said the electronics is open source because at the heart of this printer there is something I really attached to, this Arduino board. So the motherboard that sort of powers this printer is a project I've been working on for the past 7 years. It's an open source project. I work with these friends of mine that I have here. So the 5 of us, 2 Americans, 2 Italians, and a Spaniard with, it's a worldwide project. So we came together in this design institute called the Interaction Design Institute REA, which was teaching interaction design. This idea that you can take design from the simple shape of an object and you can move it forward to design the way you interact with things. Well, when you design an object that's supposed to interact with a human being, if you make a phone model of a mobile phone, it doesn't make any sense. You have to have something that actually interacts
with people. So we worked on Arduino and a lot of other projects there to create platforms that would be simple for our students to use, so that our students could just build things that work, but they don't have 5 years to become an electronics engineer. We have 1 month. So how do I make something that even a kid can use? And actually, with Arduino, we have kids like Sylvia that you see here that actually makes projects with Arduino. I have 11-year-old kids stop me and show me like stuff they built for Arduino. That's really scary to see the capabilities that kids have when you give them the tools. So let's look at what happens when you make a tool that anybody can just pick up and build something quickly. So one of the examples that I like to sort of kick off this discussion is this example of this cat feeder. The gentleman who made this project had 2 cats. One was sick and the other one was healthy. So he had to make sure that they ate the proper food. So he made this thing that recognizes the cat from a chip mounted in sort of on the collar of the cat and opens the door and the cat can eat the food. This is made by recycling an old CD player that you can get from an old computer, some cardboard, tape, a couple of sensors, a few blinking LEDs, and then suddenly you have a tool. You build something that you cannot find on the market. And I like this phrase, scratch your own itch. If you have an idea, you just go and you make it. This is the equivalent of sketching on paper done with electronics. So one of the features that I think is important about our work is that our hardware, on top of being made with love in Italy, as you can see from the sort of back of the circuit, is that it's open. So we publish all the design files for the circuit online. So you can download it and you can actually use it to make something or to modify, to learn. When I was learning about programming, I learned by looking at other people's code or looking at other people's circuits on magazines. And this is a good way to learn by looking at other people's work. So the different elements of the project are all open. So the hardware is released with a Creative Commons license. So, I like this idea that hardware becomes like a piece of culture that you share and you build upon, like it was a song or a poem, with Creative Commons. Or the software is GPL, so it's open source as well. The documentation and the hands-on teaching methodology is also open source and released as the Creative Commons. Just the name is protected so that we can make sure that we can tell people what is Arduino and what isn't. And Arduino itself is made of a lot of different open source components that maybe individually are hard to use for like a 12-year-old kid. But so Arduino wraps everything together into a mashup of open source technologies where we try to give them the best user experience to get something done quickly. So you have situations like this where some people in Chile decided to make their own boards instead of buying them to organize a workshop and to save money. Or there are companies that make their own variations of Arduino that fit in a certain market, and that's probably maybe like 150 or there or something at the moment. This one is made by a company called Adafruit, which is run by this woman called Limor Fried, also known as Lady Ada, who is one of the heroes of the open source hardware movement and the maker movement. So this idea that you have a new sort of turbocharged DIY community that believes in open source, in collaboration, collaborates online, collaborates in different spaces. There is this magazine called Make that sort of gathered all these people and sort of put them together as a community. And you see like very technical project explained in a very simple language, beautifully typeset. Or you have websites like this one, like Instructables, where people actually teach each other about anything. So this one is about Arduino projects, the page you see on the screen, but effectively here you can learn how to make a cake and anything else. So let's look at some projects. So this one is a quadcopter. It's a small model helicopter. In a way, it's a toy. No? And so this one was military technology a few years ago. And now it's open source, easy to use. You can buy it online. DIY Drones is the community. They do this thing called Ardocopter. But then somebody actually launched this startup called Matternet, where they figured out that you could use this to actually transport things from one village to another in Africa. And the fact that this was easy to find, open source, easy to hack, enabled them to prototype their company really quickly. A gente pode pensar que esse tipo de quadricóptero controlado pelo Arduino é uma coisa que só é feita nos Estados Unidos. Semana passada, no site do CNPq, saiu um artigo de uma pesquisa
agora não lembro qual foi a universidade. Eles construíram um quadricóptero igualzinho daquele controlado pelo Arduino para sair sensoriando uma área de plantação para medir a quantidade de agrotóxico que era aplicada naquela área e aí reduzir a quantidade que era utilizada. Então, é uma tecnologia que você pode baixar. Eu não sei, o inglês dele é bem tranquilo, porque ele é bem italiano, então é um inglês bem tranquilo, que todo mundo conseguindo compreender, tá tranquilo? Pelo menos a ideia é assim? Legal, tá? Vamos só dar mais uma olhadinha nos outros projetos. Other project. I'm getting a little sick of hearing about the same people on TV over and over and over again, so I decided to do something about it. This Arduino project, which I call the Enough Already, will mute the TV anytime any of these overexposed personalities is mentioned. I'll show you how I make it. Então, qual que é a ideia? Ele utilizou um outro componente ligado no Arduino que fica lendo a legenda que está vindo pela sinal da televisão. Quando vê uma propaganda que não é interessante para ele, o Arduino manda um sinal para a televisão e deixa muda. What is interesting here is that Matt found this module that lets Arduino process TV signals. He found some code written by somebody else that generates infrared signals for the TV, put it together and created this great project. It's also used, Arduino is used in serious places like, the Large Hadron Collider. There's some Arduino boards collecting data and sort of measure some parameters. Or it's used for So this is a musical interface built by a student from Italy, and he's now turning this into a product because it was a student project becoming a product. Or you can use to make assistive device. This is a glove that understands the sign language and transforms the gestures that you make into sounds and writes the words that you're signing on a display. Só rapidinho, isso aqui é a luva que ela lê sinais de Libras e transforma para texto. Se você olhar aquelas na ponta do dedo, aquele é um sensor que a Nintendo inventou em 1900 e alguma coisinha, 94 se não me engano, para um videogame dela, entrou em falência, não vendeu, não pegou aquele projeto e hoje em dia ainda é encontrado para vender. O pessoal comprou e depois, porque eu não posso usar como um sensor para saber se o dedo está esticado ou se a mão está fechada, certo? Um simples sensor de um jogo de videogame que está sendo utilizado para uma coisa muito mais interessante. And again, this is made of all different parts. You can find on all the websites that sell Arduino compatible parts, and you assemble it into a project. Or this is a project from the IDP part of NYU, where they met with this boy with severe disability, cannot play with the PS3, so they built this device that allows the kids to play baseball, although he has limited movement capability. Or you can find it in arts projects. So this is the TXT bomber. So you put a message into this device and then you roll it on the wall. And it basically has all these solenoids pressed in the buttons on sprite cans. So you just pull it over a wall and it just writes on the wall all the political messages. So we have this plant here. This is called Botanicals because there's an Arduino board with a Wi-Fi module in the plant, and it's measuring the well-being of the plant, and it's creating a Twitter account where you can actually interact with the plant. So, this plant will start to say, this is really hot, or like, there's a lot of, I need water right now. So it just gives a personality to your plant. Or this is something that twitters when the baby inside the belly of a pregnant woman kicks. Or this is a 14-year-old kid in Chile who made a system that detects earthquakes and publishes on Twitter. He has 280,000 followers. He's 14, and he anticipated a governmental project by 1 year. Again, another project where by analyzing the Twitter feed of a family, you can basically point where they are, like in the Harry Potter movie. So you can find out everything about this project on the website. Or somebody made a chair that twitters when somebody farts. It's interesting how in 2009, Gizmodo gives a meaning to Twitter. So it was a lot of change in between. It's a very serious project, and essentially the data that they gather less using Eu vou pular essa parte porque eu vou voltar para cá depois. Let's start from this example. So
to make a few of them to lay information on it, and they. Aqui um outro projeto interessante eles tiveram a ideia de fazer um relógio que tivesse uma integração maior com o Twitter, com redes sociais. Então eles fizeram um protótipo. Existe um site que vocês devem conhecer que é o Kickstarter. Você pode lançar uma ideia, é como se fosse um site de vaquinhas. As pessoas dão um dinheiro para você desenvolver o projeto. Então o que acontece? Eles arrecadaram $680 mil para tocar o projeto. Tá? Então, eu sugiro que vocês assistam. Esse aqui é o último que ele vai mostrar, que é um satélite experimental para crianças que vai ser lançado ainda esse ano, totalmente controlado pelo Arduino, certo? Então, assim, a quantidade de projetos que podem ser feitos com essa tecnologia na verdade, o grande limite é a criatividade. Quanto mais criativo você for, mais fácil é trabalhar com o Arduino. Essas aqui são alguns exemplos de placas, tá? A mais recente é o Leonardo, essa daqui, o Arduino Leonardo, é mais recente. A grande diferença dela é que ela consegue simular um mouse e um teclado. Então você consegue fazer um programa que age como se fosse um teclado. Você pode fazer vários tipos de automações. Essas duas aqui, o Uno e o Mega, são as mais famosas, são as mais, que foram mais vendidas, certo? Se alguém gosta da plataforma Microsoft, gosta de trabalhar com .NET, esse aqui é o NetDuino, certo? É um Arduino que trabalha com o .NET Micro Framework 3.5 ou 4, certo? Você pode programar com .NET. Aí você vai tá, mas o que tem aí de diferente? Aqui eu tenho um leitor de cartão micro SD, certo? Posso usar ele como data logger. E aqui eu tenho uma interface Ethernet. Eu posso conectar isso aqui numa rede, pegar um IP e colocar um web service inteirinho dentro desse aparelhinho aqui, dessa plaquinha, certo? Existe um outro muito legal que é o LilyPad, o Arduino Mini, o Mini Pro. Qual que é a ideia? Roupas que têm algum tipo de dispositivo eletrônico costuradas nela. A gente chama de wearable, esqueci a segunda palavra. Qual que é a ideia? Você chega perto de alguma coisa, a tua roupa acende uma luz, ela emite um sinal para te indicar alguma coisa. Então, isso é uma nova área de pesquisa que está sendo muito estudada, muito utilizada, para utilizar a questão de sensores e por aí vai, tá? E existem o que a gente chama de shields, porque a grande sacada do Arduino é você não ter a complexidade. Como ele falou, o Arduino surgiu para que designers conseguissem projetar celulares, projetar dispositivos sem ter que ter o conhecimento da tecnologia. Então, qual que é a ideia ali? Eu tenho ali um shield, que é basicamente uma peça que eu acoplo em cima do meu Arduino, ela tem um encaixe perfeito, certo? E ela me dá uma característica, por exemplo, GPS, um shield XB, que é um radiotransmissor exatamente igual a esse daqui, certo? Na verdade é uma evolução do Bluetooth, tá certo? Isso aqui é um XB, tá? Ele tem um alcance um pouquinho maior que o Bluetooth e uma taxa de transmissão melhor. Então, o Arduino ele pode ser usado tanto em disciplinas de redes como em disciplinas de arquitetura, disciplinas de comunicação. Nós na Univille utilizamos nas disciplinas de programação, certo? A gente tem alguns kits e os alunos programam utilizando esse tipo de equipamento. Tem o Ethernet Shield, porque o Arduino na versão mais standard não tem nenhum tipo de comunicação fora USB, tá? Então você pode acoplar em cima dele o Shield para ter comunicação via internet. Tem o Motor Shield que já vou mostrar funcionando aqui, tá legal? E outros, tá? Tem milhares, tem um site só sobre shields do Arduino. Quem tiver interesse em pesquisar, tem muita coisa legal. Vamos rapidinho, instalação. Como sempre, o Linux é muito mais simples de instalar, né? Para você fazer a instalação do Arduino, é pt-get install Arduino. Acabou. Você já baixa o driver e você já baixa a interface. Já no nosso mundo do Bill Gates, você vai ter que sofrer um pouquinho mais. Principalmente se você trabalha com Windows 7, você vai ter que baixar o driver correto deste pequeno componente aqui, ó. Todo o Arduino, ele se comunica com o computador através do USB, certo? Então, esse seizinho que tem aqui, ele é uma interface que cria uma comunicação serial, certo? Então, de acordo com a versão do sistema operacional no Windows, já vem junto no site do Arduino o driver, senão você vai ter que baixar um driver específico, principalmente para quem trabalha com 64 bits. Foi a única versão do Windows que eu tive problema, tá? Bom, mas vamos ver funcionando, que é mais divertido, né? Olha só. Então, o que acontece? Quando você espeta o Arduino,
você espeta o Arduino no teu computador, automaticamente a luz de power vai ser indicar que ele está ligado, certo? Na plataforma Linux, é muito simples você ver o que está acontecendo. Basicamente, se você executar um LS USB, você vai ver que esse FTD, que é o CI que faz a comunicação do Arduino no computador, já vai ser automaticamente encontrado, certo? E o Arduino, ele cria, na verdade, uma porta com emulada. Então, se a gente colocar um LS, para dar uma olhadinha em como é que tá as portas de comunicação do... Você vai notar que eu tenho duas portas, a 0 é o meu modem 3G e a 1 é o Arduino. Tudo bem? Então, está instalado, já está resolvido, tá? Já está com o meu computador. Bom, como é que programa? Vamos lá. Então, eu vou abrir aqui o Arduino, até a interface de programação dele. Sempre que você faz alguma coisa ao vivo, a chance de não funcionar é bastante grande. Isso é bem normal, né? Principalmente quando você tem diversos dispositivos ligados no computador, todos eles são USB. Com medo. Tá, agora ele voltou. Então assim... Bom, eu não sei programar em Arduino, tá aqui meu Arduino conectado pela porta USB, certo? Não sei programar em Arduino, abri o editor aqui.
abrir a interface. Qual é a primeira coisa que você faz com o Arduino? Normalmente o pessoal começa pelo exemplo mais simples, que é o famoso Blink. Então, se você não sabe programar em Arduino, não tem problema. A ideia dele vem com diversos tipos de exemplos, por exemplo, entradas digitais, entradas analógicas, sensor, display. Ele vem com uma pancada de exemplos de programas prontos que você simplesmente manda importar. Então, vamos começar pelo mais simples, que é o Blink. Qual que é a ideia do Blink? Basicamente, ele vai fazer um LED piscar, certo? Então, como é que funciona um programa em Arduino? Eu sei que está um pouquinho ruim para enxergar, mas eu tenho 2 blocos de código mínimos que eu preciso programar para o meu Arduino funcionar. Quais são esses blocos? Eu tenho um bloco de setup, onde eu digo para ele o que eu vou utilizar de dispositivo eletrônico, de recursos do meu Arduino. Então, por exemplo, como eu vou fazer um LED piscar, eu preciso mandar uma corrente, uma tensão, para uma porta para que ele consiga acender o LED. No caso, eu vou utilizar a porta 13, que é a porta padrão. Então, eu indico uma porta de saída. Depois, o segundo bloco, que é o bloco mais importante, é o bloco de loop. O que faz o bloco de loop? Ali dentro vai ficar a principal lógica do Arduino. O que você colocar ali vai ficar em execução, em loop, até o Arduino perder a alimentação. Então, no momento que você liga o Arduino em qualquer fonte de alimentação, ele fica rodando. Tirou a alimentação, ele para, certo? Basicamente, o que ele está fazendo aqui? Ele está indo na porta 13 e colocando ela em estado alto, em high, certo? Aí ele fala para o processador, microcontrolador, dormir por 1000 milissegundos. Então ele para a execução, certo? Ele mantém o estado das portas lógicas dele e logo em seguida dá um comando para ele desligar, certo? Então olha só, para ficar um pouquinho mais simples de enxergar, eu vou espetar um pequeno LED, vocês reparam que ele é pequeno, né? Um LED normal, ele seria desse tamanho aqui, para que o LED é avantajado, certo? Então o que acontece? Só um pouquinho. Então tá ali meu LED, tá ligado? Tudo certinho. Agora eu vou mandar gravar o programa. Então basicamente eu tenho que fazer 2 coisas antes de começar a gravação. Eu preciso dizer qual é a placa que eu estou trabalhando, porque eu tenho vários modelos de Arduino. Então o do 1009 é o modelo mais comum, tá? Juntamente com o Uno, agora o do 1009 é um pouco mais antigo. E qual é a porta? Lembra que eu falei que ele cria uma porta, né? Ele muda uma porta comum. E agora eu vou mandar gravar. Então você espera um pouquinho, ele vai compilar o programa, certo? Já acabou, já fez um upload. Então se você reparar, está ali o LED piscando, tá? Sem complexidade nenhuma. Se você fosse fazer isso de forma manual, utilizando um microcontrolador qualquer, no mínimo você tinha que ler todo o datasheet do teu controlador para poder fazer uma coisa simples dessa, tá? Tudo bem, né? Estou aqui em 40 minutos ele falando só para acender um LED, tá? Vamos fazer uma coisa mais divertida. Não vai explodir, ainda bem que esse aqui não vai. Vocês devem conhecer essa série aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir abrir com áudio. Eu acho que não. Bom, tudo hoje está um pouquinho contra, mas tudo bem. Qual que é a ideia daquele videozinho dos nossos amigos do Big Bang Theory? Eles fazem um experimento muito simples. Eles fizeram um abajur selecionado por um dispositivo, controlado por um link, passou por um provedor, passou por uma fibra ótica, passou por um satélite, não sei o que, e a luz acendeu. Basicamente isso. Como é que eu faço isso com o Arduino? Olha como não é tão, parece um negocinho tão fora da casinha, mas um treco mais simples do que parece. A primeira coisa que a gente vai fazer é habilitar que o meu Arduino comunique com o meu computador. Para isso, a gente vai utilizar a conexão via porta serial. O que é a porta serial? É basicamente um RS-232, um protocolo de comunicação bem comum, bem normal. As únicas coisas que eu preciso dizer para o meu Arduino é a que velocidade ele vai conversar. Então eu vou dizer para ele aqui. Então eu digo para ele, ó, você vai trabalhar a 9600
bounce, certo? Uma taxa bem baixa, tá legal? E o que eu vou fazer aqui? Se ele encontrar alguma coisa disponível na porta serial, ele vai entrar e vai ler, certo? Bom, como eu vou ler uma informação, eu vou criar uma variável muito simples aqui, deixa eu chamar de entrada, certo? Vou declarar uma variável. Repara que para quem já programou em C alguma vez na vida em alguma outra linguagem, não tem dificuldade nenhuma, é muito simples, tá? Então, olha só, o programinha é extremamente simples. Basicamente, o que ele faz? Ele vai ler minha porta serial. Se ele receber a letra L, ele liga. Se ele receber a letra D, ele desliga. Tudo bem? Então, você repara que agora eu gravei o programa aqui e o Arduino parou de acender o LED, certo? Tá, e onde é que está a parte da internet, do não sei o que, não sei o que lá? Agora a gente vai pedir ajuda para o nosso amigo Python. Eu vou tentar estabelecer uma conexão 3G. Vamos ver como que o 3G hoje está assim comportando. E aí vocês são muito melhores do que eu em Python, mas esse aqui é o programinha que vai resolver todo o nosso problema. Olha só como ele é extremamente simples. Eu basicamente estou usando duas APIs do Python, que são a serial, aliás, três, o timer e o Twitter, certo? Com essas três APIs eu consigo comunicar via... eu vou ver que eu consegui conectar. Eu consigo rapidamente conectar com a internet, ficar lendo o meu Twitter, certo? No momento em que ele encontrar um Twitter com a palavra ali, Arduino ligado, ele vai simplesmente escrever na porta, na saída serial a letra L. Quando ele se ele encontrar Arduino desligado, ele vai escrever a letra D. Tive que escrever a letra D aqui. Óbvio que o meu modelo hoje também não vai me ajudar. Assim que o meu 3G voltar, a gente testa, tá, gente? Então, olha só, vamos dar continuidade. Olha só, então assim, ó, enquanto o 3G vai voltando, que vai demorar um pouquinho, basicamente a gente tem a seguinte estrutura em qualquer Arduino: portas digitais e portas analógicas. Por que uso portas digitais? Para conversar com qualquer tipo de dispositivo de forma digital, certo? Mandando pulsos binários. E o analógico? Quando eu preciso ler uma informação, certo? Que venha em um formato analógico. Por exemplo, um termômetro. Como é que eu poderia montar um simples termômetro com o Arduino? Você pode utilizar um dispositivo muito simples, que é um transistor, para poder ler essa informação através das portas analógicas. Tá? Deixa eu ver se o 3G voltou.
Acho que não vai voltar. Tudo bem. Então vamos continuar. Então, olha só. Bom, o exemplo do LED a gente já usou, já fez, certo? Então, a grande sacada, tá aqui o código, na realidade, tá? Tendo uma conexão livre com a internet, você facilmente consegue integrar o Arduino com qualquer tipo de servidor web. Onde que está o legal disso? Onde é que está a parte interessante disso? É esse conceito novo que também é uma área de pesquisa que está bem em voga e chama de internet das coisas. A grande sacada é que hoje você pegar um dispositivo eletrônico e conectar na internet, conectar em qualquer tipo de rede é muito barato. Não é mais como antigamente que era algo extremamente caro. Então o que está surgindo agora é o seguinte: o seu computador, ou melhor, o seu celular pode conversar com algum servidor que vai te dizer qual é o tráfego a partir de um diagrama de algum algoritmo de mineração, e ele vai descobrir que, olha, no caminho que você vai para o seu trabalho tem um congestionamento. Então ele precisa fazer o quê? Ele precisa te acordar alguns minutos antes para você estar pronto antes, para você não pegar aquele congestionamento. Só que para você acordar antes, o teu café tem que estar pronto. Para o teu café estar pronto, a máquina tem que entrar em funcionamento sincronizado com todos esses outros eventos. E isso parece um negócio meio futurista, mas com o Arduino é uma coisa que está ficando bem mais próxima, bem mais simples de acontecer, tá? Existe um site bem legal chamado Cosmo.com. O que é isso? Não existe ainda uma plataforma, um padrão de comunicação entre dispositivos utilizando o conceito de internet das coisas. O Parachute foi comprado pela Logmin e criou agora o Cosmo. Ele está querendo criar o primeiro padrão de internet das coisas, a primeira API grande, o primeiro centralizador de informações. O que tem de legal nisso? Eu não tinha um sensor de temperatura e umidade em Joinville, só que ele está desativado desde 2010. Esse aqui é um sensorzinho que está lá em São Paulo, certo? Você pode, com um simples Arduino, da mesma forma como ele desde que tem uma conexão com a internet estável, você pode tranquilamente mandar informações de umidade, temperatura, só que essas mesmas informações poderiam ser tráfego, poderiam ser condições meteorológicas e assim por diante. E aí você constrói essa grande rede que está se propondo agora, que é vários pequenos dispositivos que conversam entre si e têm uma certa inteligência para ajudar a nossa qualidade de vida, certo? Tá, mas vamos lá. E o termômetro? Como é que a gente monta um termômetro com o Arduino? Basicamente, existe um tipo de dispositivo que é digamos assim, a gente pode considerar que ele é o tijolo da eletrônica, que é o famoso transistor, certo? Basicamente é um dispositivo eletrônico que me permite ligar e desligar um fluxo de elétrons através de uma outra corrente, através de um sinal. Se eu mando o sinal, ele liga, se eu mando o sinal, ele desliga. Só que existe um tipo especial de transistor, que é o LM35, que é esse daqui. Ele permite fazer o quê? A gente consegue facilmente construir um termômetro, certo? Porque esse transistor, ele é sensível à temperatura. No momento que ele esquenta, ele começa a mandar uma corrente maior para o Arduino. E quando ele começa a resfriar, ele manda uma corrente menor. Com isso, a gente consegue facilmente criar um termômetrozinho. Então, olha só. Eu vou trocar aqui o programinha, só um minutinho. Então, olha só, eu simplesmente liguei esse transistor numa alimentação de 5 volts que tem no próprio Arduino, certo? Fiz uma ligação com o Terra para não gerar um curto, e de um dos pinos desse transistor sai um sinal, que é basicamente a tensão de acordo com a temperatura. O que eu vou fazer? Eu vou gravar o programinha.
programa é extremamente simples, certo? Basicamente o que ele faz tem um tempinho para o computador encontrar o Arduino. Legal? Basicamente o que ele faz? Ele mede a tensão na porta analógica, certo? Ele mede essa tensão e fica me retornando esse valor a partir do terminal. Eu sei que está um pouquinho ruim de ler, mas ele está medindo mais ou menos 21, 22 graus. No momento em que eu encosto nesse transistor e começa a passar o calor da minha mão para ele, vocês vão notar que vai começar a aumentar a temperatura. Por quê? À medida que o componente químico que tem ali dentro, ele é sensível à temperatura. Quanto mais quente, mais corrente passa, maior a temperatura, certo? Então, assim, quanto custa isso? De 3 a 4 reais custa um componentezinho eletrônico desse. Onde é que tem o fonte disso? Pronto dentro do próprio ideia do Arduino. Então você vai em qualquer loja de eletrônica, compra o componente, você consegue fazer um transistor, consegue fazer um termômetrozinho digital. Não tem uma precisão muito perfeita, não é um componente de alta precisão, mas para medir uma temperatura de um local funciona tranquilamente. Legal? Bom, vamos lá. Então está aqui o esquema elétrico, tá? Se alguém tiver interesse, aqui dá para ver um pouquinho melhor o programa. Basicamente o que ele faz? Ele lê o sinal na porta analógica, aplica uma continha, uma regrinha de 3, que é basicamente o quê? A cada 10 milivolts eu tenho 1 grau Celsius. Então ele mede essa tensão ali na porta analógica e consegue me dar a informação de temperatura. Então vocês verem um programa ali de 6, 7 linhas resolve o problema. Legal? Bom, agora vamos para a parte que pode dar mais problema ainda, então. Os shields. Então isso aqui é uma foto só um pouquinho ampliada desse kitzinho que eu tenho aqui, tá? O que a gente tem aqui? Basicamente é um chassi de um carrinho para você montar um robô, tá certo? E qual que é a ideia? A ideia é que você consegue, com componentes muito simples, construir um robô e programar ele na linguagem C do Arduino. Só que o simples fato de fazer um carrinho andar em uma direção, bater e voltar, é uma complexidade absurda eletrônica. Então o Arduino ele tem uma característica que é o quê? Ele tem aqueles shields que eu havia comentado, que são para simplificar esse problema. Esse shield que vocês estão vendo aí em cima na imagem, ele é um shield de motor. Qual que é a ideia dele? Com ele você consegue controlar basicamente os 3 tipos de motor que existem. O motor DC, que é o que tem nesse tipo de carrinho, que é o motor de corrente contínua. Qual que é a ideia dele? Eu aplico uma tensão, ele vai para frente. Eu inverto a polaridade e ele volta. Então ele gira nas duas direções de acordo com a polaridade, certo? Existe um outro tipo de motor que é muito utilizado, que é esse daqui, que são os servomotores. O que é o servomotor? Ele é basicamente um motorzinho que tem uma certa inteligência. Você consegue dizer para ele assim, vá para 90 graus, vá para 180 graus, e tem alguns que até fazem 360 graus. Para que isso? Flap de aviões de aeromodelo mesmo, eles são controlados através de servomotores como esse. Esses servomotores, eles têm torque, eles conseguem levantar 10, 20, 30 quilos de acordo com a tensão que você aplica, claro, depende do modelo. E existe mais um tipo de motor que vocês conhecem bastante, que são os impressoras, que são os motores de passo. São os únicos, aquele tipo de motor, ele tem uma certa precisão, então você consegue dizer para ele assim, vá até tantos centímetros, ele vai para exatamente naquela posição. Por isso que ele é utilizado tanto para impressoras, certo? Então com esse shield, a gente consegue facilmente controlar esses 3 tipos de motores. Tá, mas quanto custa isso? Não é barato. Um shield desse aqui está custando em torno de uns 120, 150 reais. Só essa plaquinha de cima, tá? Muito caro. O que você pode fazer? Esse componente eletrônico aqui, que é a ponte H, que é esse componentezinho que faz realmente todo o processo de controle do motor, tem para vender em qualquer loja de eletrônica que custa 10 reais.
Qual que é a diferença? Você vai ter que estudar o componente eletrônico, ver como fazer as ligações, mas você consegue construir uma placa idêntica a essa na sua casa, sem ter que gastar os 150, 120 reais por ela, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui no código do robozinho. Então, olha só, uma das grandes vantagens do Arduino é que você tem bibliotecas para simplificar os problemas, a complexidade eletrônica. Para você mandar um sinal para controlar um motor, você vai conhecer uma coisa chamada PWM, que é a modulação de pulso, que é para você conseguir controlar a intensidade com que o carrinho acelera, a intensidade com que o motor acelera e a intensidade com que ele reduz. Isso é um conceito de eletrônica que é bem complexo, certo? Mas existe uma biblioteca chamada AF Motor, que você simplesmente importa ela para o teu programa no Arduino e diz assim, olha, eu tenho 2 motores, um da esquerda e da direita. Tranquilo. Aí no meu setup do meu programa eu falo assim, olha, comece acelerando na velocidade máxima. Então ele vai sair acelerando, né, a velocidade máxima dele. Eu coloquei uma comunicação serial que eu quero mostrar ele funcionando para vocês, tá? Uma outra característica. O que é que no meu bloco loop ele vai fazer? Basicamente ele vai acelerar o motor, então ele vai dar o forward, ele vai começar a rodar o motor para frente, certo? Logo em seguida, não dá para ver bem direito, mas aqui na frente eu tenho um sensor de distância, infravermelho. Qual que é a diferença? Qual é a questão desse sensor? Ele é um sensor que consegue medir a distância que o carrinho está de um determinado objeto. Então o que ele fica fazendo? Cada vez que ele dá um laço aqui nesse loop, ele basicamente mede a distância em centímetros, e se essa distância for menor que 25, ele dá um release do motor da esquerda e mantém o motor da direita funcionando. Como esse carrinho só tem 2 rodas, ele vai acabar fazendo uma curva à esquerda, certo? Ele vai sair desviando dos objetos. Aí você pensa, meu, você vê um robô que sai andando sozinho e desviando de objetos, ele é só um negócio complicado. Tá aí, ó. 5, 6 linhas você resolve o problema, certo? Vamos ver se esse aqui vai, vamos ver, né? Então olha só, eu vou mandar gravar o programinha, certo? Legal, já gravou? Então olha só, exatamente aquela placa que eu acabei de gravar, o software, eu só parafusei em cima do chassi para ela ficar um pouquinho mais firme, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou acoplar o shield . Eu vou acoplar o shield que faz todo o controle do motor, certo? Outra característica, o Arduino, ele não tem capacidade, as portas lógicas dele, a porta digital e a porta analógica, elas não conseguem fornecer corrente suficiente para alimentar um motor, certo? Então, se vocês repararem,
eu tenho aqui na frente um conjunto de baterias que é o que está dando alimentação para o motor, certo? Se você pegar um motor de carrinho, de qualquer carrinho que você tire de qualquer brinquedo e ligar diretamente no teu Arduino, existe uma chance muito grande de você queimar. Por quê? Queimar uma das portas, não o Arduino como um todo. Porque o motor ele consome uma corrente, a tensão até tudo bem, né? A tensão da porta saída do Arduino é 5 volts, mas ele consome uma corrente muito maior do que o Arduino consegue suportar, ele vai esquentar e queimar. Por isso que eu preciso ter esse shield, esse controlador de motor aqui, para poder fazer a parte do motor andando, certo? Poder controlar o carrinho. E agora vamos ver se vai dar certo. Então olha só, eu preciso de uma superfície pelo menos um pouquinho lisa, tá? Aqui eu vou rodar o Arduino de uma forma um pouquinho diferente. Ele vai funcionar alimentado por uma bateria. Então você não precisa estar o tempo todo conectado na porta USB para ele funcionar. Você pode alimentar ele através de uma bateria. Então o que acontece? Ele acabou de encontrar já um obstáculo e está procurando o caminho para ele sair andando. Deixa eu começar de novo, só um pouquinho. Ou ele está me trollando, mas tudo bem. Um dos motores parou um pouquinho. Daí dos Smurfs, hoje realmente foi o dia dos Smurfs, né? Hoje realmente tudo que eu queria mostrar quase não deu certo. Ele rompeu o cabo que alimenta o motor da esquerda. Então deixa eu só arrumar ele aqui rapidinho. Vocês reparam que as duas rodinhas ficam girando, certo? Até o momento em que ele encontra um obstáculo e uma das rodinhas simplesmente vai parar. Por quê? Porque ele encontrou um obstáculo e agora ele para. Então, ó, lá vai o carrinho. Quando ele encontra um obstáculo, ele para e dá a volta. Ele procura um outro caminho e pode ir fazendo. Se você quisesse, por exemplo, eu quero que ele siga uma linha, que é muito comum, né, em robótica, você pega e coloca um line tracker, você desenha uma linha preta no chão e ele tem que seguir aquela linha. Aquilo ali é simplesmente o mesmo sensor de infravermelho que está na frente do carrinho, em vez de você apontar para frente, você aponta para o chão. Certo? E você escreve uma lógica muito simples que mede a intensidade de luz, porque quando o infravermelho ele é refletido por uma superfície preta, uma superfície escura, ele retorna menos luz infravermelho. Quando é uma superfície branca, ele retorna mais intensidade de luz. E ele, o carrinho consegue saber se ele está na linha ou se ele saiu da linha. Se ele saiu, ele volta a procurar a linha. Então, se vocês forem ver, são lógicas extremamente simples, lógicas extremamente básicas que vocês trabalham em disciplinas de programação, que não ficam longe do que vocês aprendem e que vocês podem facilmente aplicar com o Arduino. Legal? Só para concluir, gente, pena que o exemplo do Twitter não deu certo. Mas a gente está tentando montar um grupo de pessoas que queiram estudar o Arduino, queiram trabalhar com o Arduino, tá? Esse grupo se chama Joinuino, o nome é um pouquinho estranho, certo? Mas é pessoas que gostam de Arduino de Joinville, tá certo? A gente tem um blog, nós temos uma comunidade no Facebook. Quem quiser participar, quem tiver interesse em trabalhar, em conhecer, a ideia é realmente sim, fazer grupos de estudo aos sábados, em horários onde vocês não estiverem em aula. Infelizmente vai ser na Univille, é um pouco distante daqui, um pouco não bastante. Mas é um grupo aberto, tá? Não existe nenhum grupo ainda de Arduino aqui na região norte, até onde eu conheço, tá? Mas quem tiver interesse em conhecer, em participar, é um grupo aberto, tá? Quem quiser conhecer. Aqui tem alguns links importantes que vocês precisam, quem tiver interesse, quiser dar uma olhadinha, tá? O primeiro é o site do Arduino, tá? Se você entrar dentro do Arduino, na opção do site, na versão Buy,
vai aparecer 7 lojas no Brasil que vendem todos esses componentes que eu mostrei aqui. Desde o Bluetooth, do radiotransmissor, do NetDuino, aquele chassi, o controlador de motor, tudo isso já é vendido no Brasil. Ainda é um pouco caro, ainda tem um imposto um pouco alto, mas já é vendido no Brasil. Um lugar muito legal para vocês encontrarem projetos interessantes é o YouTube, tá? Todo dia tem alguém colocando um projeto novo, uma coisa diferente que fez, certo? No próprio site do nosso grupo também tem vários projetos, vários exemplos de projetos legais. Essas 2 lojas são as 2 principais lojas na internet de componentes para Arduino, que é a da Fruit e a SparkFun, certo? Tanto que aquela revista Make Robot que foi mostrada naquele vídeo do Máximo Banzini é de um desses fundadores, é de um desses 2 sites, certo? Então é o principal lugar para comprar componente, para encontrar. Eles mandam para o Brasil, tá? É tranquilo, você recebe no Brasil. Tem uma outra empresa chamada Electron Livre, que eles têm parcerias com, na verdade, eles são dos mesmos donos não é da V-Office, agora me fugiu o nome da empresa. É um parceiro da V-Office. Eles são responsáveis pelo TDC, que acontece todo ano em Florianópolis, que é um evento bem grande de informática. Eles também revendem um Arduino deles, chama Electron Livre, o Arduino deles. É legal a plaquinha deles porque já vem com vários sensores embutidos, já vem com sensor de temperatura, sensor de distância, sensor de umidade, na própria placa, você não tem nem a complexidade de montar esse tipo de coisa. O DF Robot é um outro site bem legalzinho também, com muitos componentes para venda. E o eBay, que é a principal fonte de componentes para quem quiser comprar, tá certo? Esse aqui é o meu site, faltou.com.br, né? Hoje faltou várias vírgulas, vários pontos e vírgulas, mas todo esse material está lá. Se alguém tiver interesse, quiser tirar alguma dúvida, quiser mandar algum e-mail, queria comprar, queria ver, queria testar isso, dá para fazer isso, estou à disposição, certo? Tem alguns projetos, esse aqui é um outro projeto que eu também fiz há um tempo atrás, que é um chassi muito parecido com aquele carrinho, o mesmo controlador, o mesmo Arduino, a diferença é que aquela plaquinha ali na frente é um receptor Bluetooth. Então, eu fiz uma versão do carrinho controlado por JME, um aplicativo Java rodando no Symbian, tá? Teve um outro aluno nosso que refez esse projeto usando Android, não muda praticamente nada, tá? Só a aplicação Android mesmo, tá certo? Então, tem vários projetos que a gente quer tentar criar essa comunidade. Pessoal, perguntas? Diga. Algum projeto com o Kinect e o Arduino? Muitos. Tem uma pessoa, até posso passar depois o Twitter desse rapaz, desse senhor. Ele é, digamos assim, ele está se tornando o evangelista dentro da Microsoft para a plataforma NetDuino. Então, todo dia ele posta projetos legais, coisas interessantes feitas com o NetDuino, que é o Arduino na realidade, só que rodando em cima do .NET Framework. O que o cara fez? Teve um cara que fez ele queria molhar as plantas da casa dele. O que foi que ele fez? Esses servos motores, eles conseguem levantar quantidades de peso bem interessantes. Ele colocou 2 servos motores para formar um braço articulado. Então, qualquer braço de robô articulado, ele é montado com esse tipo aqui de motor. E ele colocou a mangueira da casa dele na ponta desse braço e ele conectou o NetDuino para controlar esses motorzinhos e fez uma comunicação com o computador e do computador com o Kinect. O que ele fazia? Na hora que ele ia molhar as plantas, ele fazia assim. E aí a mangueira começava a abrir, começava a regar. Quando ele queria regar mais para dentro, ele fazia assim. E assim. Então o Kinect só servia como um sensor de movimento, certo? Então assim, já existem várias integrações. Tem um outro projeto muito mais interessante que esse, de uma universidade dos Estados Unidos, que é o quê? Como prover visão para pessoas cegas. O que eles fizeram? Eles pegaram um Kinect, colocaram um capacete, pegaram um netbook, colocaram nas costas da pessoa, um netbook pequeno, conectaram o netbook, o NetDuino, e colocaram vários sensores que vibram, certo? Espalhados pelo rosto da pessoa e nos braços.
Então, à medida que a pessoa ia se aproximando de um objeto com um obstáculo, ele sentia um daqueles motores vibrar e ele sabia que ele estava perto de um obstáculo e ia bater. Então, eles soltaram um aluno totalmente vendado pela universidade e o software tinha que guiar essa aplicação, tinha que guiar a pessoa pela universidade. E o cara conseguiu andar por todos os lugares sem problema nenhum. Até lugares que não eram pré-mapeados pelo aplicativo. O Kinect ia medindo a distância dos obstáculos e à medida que ele chegava muito perto, ele dizia, para, porque você vai bater. Então assim, tem muita... O legal do Arduino é isso. A imaginação é que é o limite. O que você pensar, você consegue fazer. Tu está jogando uma câmera profissional. Tem vários fotógrafos que utilizam o Arduino para tirar foto de raio e para tirar foto de gotas de água em cima de superfícies. Porque é muito rápido, o ser humano não consegue apertar o clique na velocidade suficiente para pegar a gota ou o raio no momento exato. Eles fazem o quê? Colocam um simples sensorzinho de luz que custa menos de R$1, certo? Fazem uma comunicação serial, porque essas câmeras elas têm, né, comunicação USB, e aí o Arduino no momento exato manda o sinal, abre o obturador e a câmera tira a foto. Então assim, por isso que eu falei, o que eu mostrei aqui é uma pontinha do iceberg do que pode ser o Arduino. Basta vocês irem atrás e procurarem outros projetos, outras coisas interessantes que podem ser feitas. Respondi? Pergunta, gente, vamos lá. Ninguém morde. Diga. Atualmente, você tem algum projeto que você tem a ideia, é um desejo, eu quero um dia conseguir fazer isso. Se eu já então, eu mandei um projeto de pesquisa para a Univille, que a gente tem um projeto, um processo de demanda interna, de um projeto que a gente vai tentar desenvolver para o ano que vem. Qual que é a ideia? Construir um sensor de chuva ácida 100% utilizando tecnologia livre. O Arduino para fazer todo o processo de controle, porque não existe hoje, ou melhor, até existe um sensor para medir pH de chuva ácida, pH da chuva, né, que é ácido ou básico. Existe, custa em torno de 35 ou 40 mil dólares e ele é basicamente o quê? Uma bacia com uma tampa. Quando chove, aquilo enche, chega a um determinado nível, ele baixa a tampa e acabou. Certo? O nosso projeto, a nossa ideia é automatizar todo o processo de medição do pH. O sensor não vai ser simplesmente um coletor, ele já vai dar o nível, já vai mandar para uma plataforma tipo Cosmos, certo? Já vai mandar direto para lá os dados. Então, o pesquisador não vai ter mais o problema de ter que sair correndo para catar a bacia para poder coletar a amostra. Ela vai ser automaticamente coletada. E isso implica numa quantidade absurda de problemas, porque os componentes eletrônicos que medem pH, eles são sensíveis, você não pode deixar eles em contato com o ar, com qualquer tipo de fluido. Então, tem muita coisa que precisa ser pesquisada para desenvolver um aplicativo com um dispositivo como esse. Até o próprio mostrou ali no começo do vídeo do Máximo, mas vocês já tinham visto uma impressora 3D alguma vez? Já viram alguma vez uma impressora 3D? É uma coisa fantástica, tá? Eles estão falando que é a terceira revolução industrial, porque qualquer pessoa consegue hoje imprimir o objeto que ela quiser em casa. Você não vai, daqui a um tempo, as pessoas não vão mais comprar um grampo de roupa para vender roupa, eles vão imprimir o seu grampo em casa. Certo? A tecnologia está tão barata, está tão acessível, que você pode montar a sua impressora 3D com um Arduino, sem problema nenhum. Legal? Pergunta, gente. Diga. Eu tenho um projeto aqui no UFC sobre um arcade, um fliperama. Legal. Daí eu estava com um problema para achar peças para controlar os joysticks e os botões. Certo. Então eu estou tentando usar um controle, desmontar ele e alterar os botões dele. Certo. Com o Arduino dá para fazer isso? 100%. Porque assim, o controle, na verdade, ele é simplesmente um curto, né? Quando você pressiona para a direita, você tem um curto num sensor, você pressiona para a esquerda, tem um outro curto, você coloca em cada porta do Arduino um desses botões. E ele consegue te mandar um sinal serial USB direto para a tua aplicação. Então, se tu usa Python, tu vai receber lá na ponta no Python, tipo assim, D, E, direita, esquerda, frente, trás, botão A, botão B. E aí a programação fica muito mais simples. E para tu fazer isso no Arduino também, são 4, 5 linhas de código para cada botãozinho.
Aí depende da quantidade de controles que você quer colocar. Quanto mais complexo. O Arduino ele tem essa versão do Milan 9 tem algumas limitações. Por exemplo, ele tem 14 portas digitais e 6 portas analógicas, mas apareceu ali antes o Arduino Mega. O Mega tem 3 vezes mais do que isso. Ele vem com um microcontrolador com um número de portas, com uma quantidade de memória, uma velocidade de processamento muito maior. Então, de acordo com o teu projeto, você tem que ver qual Arduino, né, se encaixa melhor. Mas fazer esse tipo de coisa, tanto que tem o gamepad, né? Tudo que tem um shield de gamepad, simplesmente espeta em cima do teu Arduino, você já tem um controle praticamente de um Nintendo. Pronto. Pergunta, gente, o que mais? Diga. Entre os modelos da placa que tu mostrou aí, se eu queria começar a estudar, qual delas eu recomendo? Legal. Assim, ó. Eu recomendo que você comece pelo mais básico, que é o mesmo que eu tenho ali, tá? O meu ainda não é o Uno. O Uno é um pouco mais novo. O meu é mais antigo ainda, que é o do Milan 9. O do Milan 9, ele está em promoção num dos sites lá de venda de Arduinos, no site do Arduino.cc, por R$70. É o mais barato, o kit mínimo que você precisa ter. Então assim, começa por esse. Se tu quiser investir um pouquinho mais, é legal já comprar o Leonardo, porque o Leonardo já vem com uma pinagem diferente, ele já vem com duas portas a mais, certo? Então já é um processador um pouquinho melhor, já tem mais, sabe, ele tem um pouquinho mais de memória RAM, um pouquinho mais de memória ROM, então ele já é um pouquinho melhor. Mas para começar, esse dali, o Uno ou do Milan 9, tá perfeito. Esse aqui é o Mega, esse aqui é aquele que eu falei, que tem 40 e poucas portas, tá? Esse aqui é bem interessante para quem trabalha com automação. O que mais, gente? Bom, obrigado, espero que vocês tenham gostado. Desculpe por não ter funcionado todos os experimentos, mas a gente corre esse risco quando vai mostrar a coisa ao vivo, certo? Estou à disposição se alguém tiver interesse em continuar a conversar, quiser conversar aqui, tirar mais alguma dúvida. E obrigado pela paciência. Então a gente quer agradecer a presença aqui do professor Walter, da Univille. Professor Walter, nós queremos sortear aqui um brinde. Talvez para aquela pergunta que você achou mais legal aí, uma coisa que você achou interessante. Ou se prefere... Melhor do que fazer um sorteio, né, Sabrina? Tá difícil fazer um sorteio? Ou pode fazer uma perguntinha, isso fica à vontade. Não, vamos lá. Quantas vezes não funcionou minha apresentação? Não, brincadeira. Quais são as... três, né? Eu tava ligado. Quais são as 3 APIs do Python que a gente precisa para fazer aquele exemplo do Twitter funcionar? Acabei de falar uma. Timer e serial. Quem foi ele? Foi? Foi você, né? Não, foi ele. Marlon, vem. Então vem aí. Então o Marlon vai ganhar uma... A culpa não foi do Python, tá? Foi do meu 3G, tá? Não culpe do Python. É a mesma, né? Então tá aqui um brinde da nossa semana acadêmica. Esse aqui é um brinde nosso aí pra você. A gente quer agradecer muito a sua presença aqui. Mais uma salva de palmas aqui pro professor Walter. Eu vou fazer um convite aqui na frente de vocês. Nós vamos buscar organizar nas próximas semanas aí, ou assim que for possível para ele, um mini curso de Arduino aí. Quem gostaria de fazer? Teria interesse de fazer um mini curso de Arduino? Então a gente vai negociar, ver qual é o cachê dele aí, né? Como é que funciona isso aí, certo? Depois a gente vai conversar aí e ver se a gente consegue marcar um dia nas próximas semanas para fazer um mini curso. Talvez não tenha que comprar o hardware, né? A gente vai conversar com ele, ver o que é necessário, providenciar a compra e aí bolar um mini curso aí para que vocês conheçam mais de perto isso aí. Vejam que o professor Walter falou do uso de hardware livre, software livre, usou software livre aqui, fez uso de Python, então está dentro daquilo que vocês usam nos nossos cursos, né? No final ele deu um deslize, ele usou Symbian com JME, né? Mas o restante de tudo ele foi tranquilo, tá, né? Bom, professor Walter, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, então se alguém tiver alguma dúvida para falar com ele, procure ele aqui no final da tarde. Pessoal, amanhã nós teremos então um mini curso de manhã com o Alexandre Klosterman, certo? Venham participar, quem quiser participar, procure a Sabrina. Sabrina, fica de pé aqui para o pessoal lembrar de você. Procure a Sabrina da semana da organização.